Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema que é bastante difícil, bastante pesaroso, que é a questão do luto e da perda de alguém que a gente ama muito. Depois da vinheta vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Essa semana foi bastante pesada para mim, porque perdi meu irmão alguns dias atrás, num infarto fulminante. Ele estava na melhor fase da vida dele, 53 anos, estava se sentindo muito bem, muito alegre, muito feliz, cheio de planos. E numa noite ele acorda durante a madrugada, se sentindo mal e foi socorrido, etc., mas veio a falecer num infarto fulminante que não teve o que fazer. Bom, e obviamente, como um espiritualista, eu venho refletir sobre esta questão da morte e do luto. E também contar para vocês as experiências que eu já tive com ele, apesar do pouco tempo do desencarne dele, as experiências que eu já tive com ele. A morte é um tema bastante complicado, difícil de se trabalhar, considerado inclusive o tema mãe da filosofia, por trazer sempre grandes e profundas reflexões, e que sempre nos causa bastante temor, né? Não somente pela nossa passagem, mas também pela passagem dos nossos entes queridos e as saudades que deixa, né? Então sempre é um tema bastante complicado de se falar, bastante difícil de se falar. Eu já havia passado pela perda do meu pai, né? E logo após eu tive alguns contatos com ele fora do corpo, que eu já narrei para vocês em outros vídeos, né? E inclusive narrei no meu próprio livro, tá? Mas agora eu fui pego mais ainda de surpresa, porque meu irmão tinha apenas 53 anos, né? E estava super bem, né? Estava se sentindo muito bem. Contudo, ele estava realmente com um problema no coração, é um problema genético que nossa família tem, e todos os homens da nossa família normalmente falecem cedo por causa desse problema. Então é necessário cuidados, né? Contudo, ele estava numa fase muito boa da sua vida, estava numa fase de muita paz, de muita alegria, e por esse motivo a passagem dele foi muito tranquila. A morte normalmente é um tema muito tabu para nós que ficamos aqui, porque realmente poucos de nós têm certezas do que irá acontecer no caso da morte física. E essa é uma das grandes vantagens de nós que praticamos a viagem astral e também daqueles que tiveram experiências de quase morte, de ter aquela certeza interna de que existe algo após a morte que não fica somente na teoria, porque a teoria é sempre muito diferente da prática, né? A gente diz isso principalmente quando nós passamos por questões que nem agora essa que eu estou passando, aonde a gente sente a dor da perda, a gente vê que o nosso conhecimento todo que nós temos, se não tiver um pouquinho da prática, realmente de pouco vale, porque no momento da dor, toda aquela razão e intelectualidade, ela vai por água abaixo, né? Então, se a pessoa não está bem sedimentada numa boa prática espiritual, ela vai realmente sentir muito e muitas vezes se afastar do conhecimento espiritual. Tive amigos que, após a morte de um ente querido, acabaram se afastando da espiritualidade e tendo isso como uma ilusão, etc., né? Então, por isso é tão importante a prática. Igualmente é a questão do luto. Eu, nesses dias, me retirei das redes sociais e tirei um tempo apenas para meditação, reflexão e harmonização. Porque o luto, ele é fundamental para essa transição que a pessoa está passando da ausência física de um ente querido.
Quando nós perdemos alguém que a gente tem um contato muito próximo, e eu tinha um contato muito próximo com o meu irmão, quase que diário, às vezes eu não conseguia ir lá, mas era praticamente quase que diário, então a gente estava sempre conversando muito, ele era muito ligado nas coisas espirituais, embora não fosse um estudioso, mas era muito ligado na espiritualidade, ele gostava muito de ufologia, estudava muito essa questão de ufologia, então nós estávamos sempre conversando muito, né? E no momento em que ele fez essa partida, ficou a questão das saudades, da ausência física. Embora a gente saiba que exista vida após a morte, ainda assim a ausência física do dia a dia ela é sentida com muita dor. Tudo que a gente faz, a gente acaba lembrando daquela pessoa que não está ali naquele momento conosco para compartilhar aqueles momentos físicos que a gente estava habituado e acostumado. Ele estava sempre ali na casa da minha mãe, tomando café com ela, tomando chimarrão, né? Então a gente ia para lá, conversava muito, passava horas conversando. É, então essa ausência ela é sentida muito forte. E a gente precisa se habituar com este momento aonde essa ausência física vai ser sentida com mais intensidade. Portanto, o luto, ele é fundamental como um processo de adaptação que a pessoa tem que passar naquele momento, mas também toda dor, ela é um grau a mais na nossa evolução quando bem trabalhada, quando bem entendida. Eu gosto de dizer que os momentos de dor são como pequenas iniciações, aonde nós somos testados no nosso conhecimento, testados na nossa prática, com o intuito de que nós também cresçamos, evoluamos espiritualmente. Então eu vejo esse momento de luto justamente como esse momento de adaptação, de sentir dor, de chorar a dor, sim, mas não de emanar pensamentos negativos de forma alguma, porque a pessoa que está passando por esse momento de transição também necessita de uma paz para que ele possa fazer o desenlace de forma tranquila. Tá? Então, o momento do luto ele é importante, contudo, a gente deve se apegar mais ainda à espiritualidade e a Deus, porque é isso que vai nos dar forças neste momento. E eu fiz justamente isso nesse momento, me retirei um pouco das redes sociais, me concentrei mais na minha harmonização, né? E nesses momentos, então, eu intensifiquei a minha prática espiritual, né? E as minhas práticas de projeção astral com a intenção de ver como ele estava. Quando nós tivemos o velório dele, durante o velório, eu vi ele por 2 vezes lá no velório. Eu estava num momento ali de bastante reflexão naquele momento. Minha mãe estava se sentindo muito abalada, né? E ela foi para uma salinha que tinha ali para tomar um café. E eu, naquele momento, eu saí também e eu fui até essa salinha. E quando eu cheguei lá naquela sala, eu senti uma forte. É um pouco difícil de explicar em palavras, tá, pessoal? Mas é como se descesse uma imagem e uma forte intuição naquele momento, aonde apareceu na minha tela mental ele ao lado da minha mãe. Foi questão de segundos, muito rápido. Ele ao lado da minha mãe, como que consolando ela. E eu vi ele muito bem, um rosto muito bem corado, bonito, claro, e ele estava sorrindo. Ele sorriu para mim, né? Ele virou o rosto para mim e sorriu. E a imagem desapareceu. E eu, naquele momento, até fiquei um pouco de dúvida, né? Será que realmente eu estava vendo aquilo ali? Será que eu não estava imaginando? Aí eu me virei, dei alguns passos e novamente desceu aquela imagem nítida, né? Provavelmente algo amparado, né? Que eu vi novamente a imagem dele, né, do lado da minha mãe, vi o rosto dele sorrindo para mim, e eu, naquele momento, tive certeza que ele estava muito bem, que a passagem dele estava legal, que ele estava muito consciente e que ele tinha aceitado a situação muito bem. Bom, isso me confortou já naquele momento, já me fez, naquele momento, aceitar muito melhor toda a situação.
Passado alguns dias, eu fui tentando as minhas práticas várias vezes. Eu fui aproveitando este momento que eu estou também de recesso escolar aqui. É um momento onde então eu estou em casa o dia inteiro. Eu aproveitei para realizar meditações, né, durante o dia, várias, e também várias práticas, tentativas de práticas de projeção astral. O meu emocional não estava colaborando muito. Então, eu não estava conseguindo muitos resultados, né? Quando eu fechava os meus olhos, eu fazia os meus relaxamentos e práticas de pranayamas, mas mesmo assim, as imagens não saíam da minha mente, eu não conseguia relaxar adequadamente. Porém, no dia 25, o desencarne dele foi dia 23, então um pouquinho adiante, eu estava, era 8 horas da manhã, eu ainda estava dormindo, e eu estava sonhando aonde eu conversava com ele e com a minha mãe, né? E durante aquele sonho que nós conversávamos, me veio, quando eu olhei para o rosto dele, me veio automaticamente a consciência. Ela desceu aquela consciência, eu me dei conta, porque quando eu olhei para ele, eu me lembrei durante o sonho de que ele havia desencarnado. Então, quando eu olhei para ele, caiu a ficha de que aquilo ali não era físico, né? Que aquilo ali era no astral. E eu me dei conta e eu olhei para ele e disse: Caramba, é tu que tá aí, cara? Eu olhei para ele assim: É tu que tá aí, cara? E ele me olhou e sorriu, né? E eu olhei pra ele assim, cara, posso te dar um abraço? E eles, claro. Aí eu fui e abracei ele. A emoção levantou bastante nesse momento, então eu tive que realizar um esforço para manter a minha consciência, porque eu fiquei muito agitado naquele momento ali, feliz, né? A emoção transbordou. E eu olhei para ele, né, completamente, observei ele, né, vi o rosto, a tez dele estava muito clara, muito bonita. Ele usava os cabelos compridos, mas ele estava com os cabelos curtos, como se tivesse saído do banho, cabelo meio para trás, curto. E ele estava também com a roupa diferente, porque ele era meio roqueiro, assim, ele gostava de usar umas roupas. eh, ele gostava de usar uma camisa aberta com uma roupa de banda por baixo, coisa desse tipo, assim. E ele estava com uma camisa habitual que ele usa, porém fechadinha, na frente, bem ajeitadinho, bem bonitinho. Parecia que estava indo na igreja. E foi engraçado, né? Foi diferente ver ele daquela forma ali, né? Talvez até isso tenha me chamado a atenção, me feito tomar lucidez, né? E eu mexi com ele daquela roupa, inclusive, né? Mas foi tantas emoções ali no momento que eu comecei a querer fazer muitas perguntas, né? E eu perguntei, caramba, cara, como é que está aí desse lado, agora que tu tá no plano espiritual? Como é que tá aí no plano espiritual? O que que tu tá achando, né? E ele me olhou assim, sorrindo, e me disse assim: Aqui não me está faltando nada. Ele me disse assim, é, que ele estava muito bem ali, né? Ele estava realmente amparado, se sentindo bem acolhido lá do outro lado, né? E aí ele foi caminhando assim, e eu fui caminhando junto com ele e fazendo mais perguntas para ele, né? Sobre o outro lado e coisa, quase não deixando ele falar. E ele sorrindo muito, né? Daquela situação ali. Me disse que ele não podia demorar muito tempo ali, né? Naquele local ali, né? Ele não podia demorar muito tempo. E, e naquele momento eu comecei a sentir que a minha consciência estava querendo oscilar, tá? E, e eu mexi com ele pela última vez, né? Quanto à roupa dele, e ele disse assim que ali ele podia mudar facilmente a roupa para como ele gostaria, né? E naquele momento ele plasmou uma outra roupa mais no estilo dele, né? Naquele momento trocou a roupa dele e eu sorri, né? Naquele momento ali e eu senti que minha consciência estava começando a oscilar e eu resolvi então retornar para o corpo físico para não deixar a consciência cair num sonho e eu continuar com o corpo físico dormindo e eu acabar esquecendo a experiência, né? Porque se eu passo mais algumas horas dormindo, quando eu levanto eu não vou lembrar da experiência. Então eu resolvi voltar para o corpo, né? Então retornei para o meu corpo e fiz anotações, tá? Bom, quando eu voltei, eu realmente me senti muito bem,
muito feliz de ver como ele estava bem, né? E fico feliz também de ter tido esse contato inicial com ele tão rápido, né? Porque normalmente demora mais, né? O contato com meu pai demorou mais, mas o meu pai não estava bem, né? Talvez por ele estar tão bem, o contato possa ter sido tão rápido e provavelmente amparado, embora não tenha visto amparadores, mas com certeza era amparado, né? Então, porque ele disse, né, que ele precisava voltar, ele não podia ficar muito tempo ali, que ele precisava voltar, né? Então, provavelmente ele estava ali com o amparo de alguém, né? Então, essas duas experiências me confortaram muito e me deixaram muito alegre, né? Nesses dias que eu estava me sentindo realmente bastante triste, né, da falta e da ausência dele. Não que eu não esteja ainda, eu ainda estou sentindo realmente a falta dele. A presença física é sempre muito difícil. Esses momentos onde a gente compartilha coisas são hábitos que nós criamos, apegos que nós criamos, e esses hábitos, esses apegos é que nos fazem sofrer, né? Os nossos apegos nos fazem sofrer. A gente até entende, e eu até vejo como uma grande viagem, né? Eles, como se eles estivessem apenas viajando e que nós iremos nos reencontrar assim que for possível, né? Assim que Deus nos permitir. Também, hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu estive novamente, hoje é dia 27, e eu também tive com ele novamente, né? Porém, a minha consciência estava bem complicada, eu não consegui ter muita lucidez, inclusive eu emanei bastante energias no ambiente, pedindo lucidez, e o ambiente se desvaneceu, e eu estava numa espécie de cidade, e encontrei ele ali também, naquele local, e inclusive ele me passou o nome do local onde ele está, uma cidade astral aqui, no ao nosso derredor aqui, porém eu não consigo me lembrar desse nome, tá? Eu até vou tentar meditar posteriormente e ver se eu me lembro desse nome. Mas ele me falou o nome de uma cidade astral. Mas enfim, foi um contato que eu ainda não considero bem como uma viagem astral, porque realmente minha lucidez estava muito ruim e eu não consigo ter certeza dos fatos, tá? Então fica por enquanto no limbo essa experiência aí, e eu vou continuar sempre que possível tendo mais experiências, falando com ele e enfim, né, continuando, e também tenho que deixar ele seguir o caminho dele nesse momento, se adaptar, né, também deixar esse momento para ele se organizar também, né, neste novo caminho dele. Então, pessoal, a experiência é essa, um pouquinho que eu queria refletir sobre essa questão aí do luto e da morte, de como a gente precisa passar pelo luto, a gente precisa entender essa questão da morte, mas também como é reconfortante as viagens astrais nesse momento, né? E a própria espiritualidade para nos fazer suportar, né, as nossas iniciações nesta vida, tá? Então, pessoal, é isso aí o vídeo de hoje. Espero que tenha sido do agrado de vocês. E está isso deixando algumas notícias, né? E espero que isso também conforte todos aqueles que estiverem passando por momentos difíceis como eu estou passando agora, tá? Um grande abraço, paz profunda para todos vocês, que estejam com Deus a todo momento em suas vidas. Tchau! Adeus, morada azul do céu. Adeus, estrelas e celebridades celestes, com seus dramas na tela do espaço. Adeus, flores, com suas armadilhas de beleza e fragrância. Vocês já não me podem deter. Estou voando para casa. Adeus ao tépido abraço do sol. Adeus, brisa fresca, suavizante e confortadora. Adeus, encantadora música dos homens. Permaneci longo tempo divertindo-me com todos vocês, dançando com meus pensamentos de trajes variados, bebendo vinho de meus sentimentos e de minha vontade mundana. Agora,
Abandonei a embriaguez da ilusão. Adeus, músculos, ossos e movimentos corporais. Adeus, respiração. Eu a expulso de meu peito. Adeus, batimentos cardíacos, emoções, pensamentos e memórias. Estou voando para casa, no aeroplano do silêncio. Vou para em Deus sentir o pulsar do meu coração, pairando no aeroplano da consciência. Acima, abaixo, à esquerda, à direita, dentro e fora, em toda parte. Descubro que, em cada recanto de meu lar espacial, estou sempre na sagrada presença de meu Pai. Paramahansa Yogananda.